É o novo recorde absoluto para o circuito do Estoril. Gerhard Berger da Ferrari, que será o companheiro de cena na McLaren no próximo ano, larga a seu lado na segunda posição, fechando a primeira fila. Na segunda fila, Nigel Mansell e Alain Prost. Mansell da Ferrari e Prost da McLaren, mas que serão companheiros da Ferrari no próximo ano. E uma coincidência, nas 4 primeiras posições, o mesmo grid do Grande Prêmio da Itália em Monza, com Senna, Berger, Mansell e Prost nessa ordem. Aí a surpresa na 5ª posição, Pierluigi Martini da Minardi. 6ª posição de Ricardo Patrese. 7º Alex Caff, 8º Thierry Boutsen. 9º Luiz Pérez Stalla, 10º Martin Brundle. Dos outros brasileiros, Maurício Gugelmin é quem sai melhor posicionado. Sai na 7ª fila, na 14ª posição. Andou em 1 minuto, 18 segundos e 124 milésimos. Roberto Pupo Moreno passou do pré-qualifying, quer dizer, passou da pré-classificação, veio para os treinos e conseguiu a 15ª posição. Larga na 8ª fila, portanto, Moreno. E Nelson Piquet larga na 10ª fila, na 20ª posição. Dos 26 que largam para este importantíssimo Grande Prêmio de Portugal. Serão 71 voltas de muita emoção. Uma volta a mais do que no último ano, porque agora o regulamento determina que nenhuma prova pode ter menos de 305 quilômetros. Vejam só, com 70 voltas seriam 304 quilômetros e meio. Portanto, uma volta a mais. 71 voltas pelos 4.350 metros deste circuito de média velocidade, que tem uma reta bastante longa, onde a força do motor fala muito, e é o melhor ponto de ultrapassagem no final desta reta aí do retão dos boxes. Depois 2 curvas de alta velocidade. Aí eles entram pelo miolo, uma sequência de curvas, direita, esquerda, com freadas fortes, com subidas, com descidas. Um circuito muito seletivo, que normalmente proporciona grandes pegas e corridas de muita emoção. Arquibancadas absolutamente lotadas. E uma presença maciça da torcida brasileira. Bandeiras do Brasil. E um dia que começou bem, porque na Fórmula Opel, hoje uma categoria escola praticamente, de desenvolvimento a nível europeu, no campeonato europeu, a vitória do Meir Neto, do brasileiro, largou na pole e venceu de ponta a ponta. Aí vão eles para a volta de apresentação, a volta de aquecimento de pneus. Senna saiu forte, logo à frente. Você vai tomando contato aí com os 4.350 metros do circuito do Estoril. A primeira e aí a segunda das 2 curvas de alta, que eu dizia ao final da grande reta. As 2 puxando para a direita, quase que uma sequência natural de curva 1 e curva 2. E a parte de subida trazendo já para o miolo. Direita, depois de esquerda. Eles ganham uma área de aceleração, não chega a ser uma reta, logo após essa curva aí à esquerda. Você está acompanhando o posicionamento das câmeras com que a TV portuguesa vai cobrir, vai levar até você as imagens deste Grande Prêmio de Portugal. No meio desta parte de aceleração, uma curva que é feita de pé embaixo, não é nem uma curva, um ligeiro desvio, e eles chegam à curva Hoffmann. É Hoffmann por Ingo Hoffmann mesmo, o brasileiro, que teve um acidente forte aqui na Fórmula 2, e essa curva passou a levar o nome de curva Hoffmann, o nome de Ingo Hoffmann. Na sequência da Hoffmann, a curva à direita em subida, levando para a parte mais alta do circuito. Aí onde está Ayrton Senna. Mais uma vez a aceleração e eles vêm para o oeste. Aí você vai vendo Senna, Berger, aí. Direita e esquerda no S curto. E toda potência de novo para ganhar a parabólica. A curva longa que traz para a reta dos boxes no circuito do Estoril. Aí nós estamos a instantes da largada para as 71 voltas deste Grande Prêmio de Portugal. Com Ayrton Senna na pole position. Berger em segundo, Mansell em terceiro, Prost em quarto. Com Gugelmin em 14º, Moreno em 15º e Nelson Piquet na 20ª posição. No treino hoje pela manhã, no warm-up, no treino de aquecimento, a melhor volta, o melhor tempo foi de Ayrton Senna. Ele virou 1:19.79. Mansell foi o segundo, Prost o terceiro. Foram os 3 melhores no treino pela manhã. Maurício Gugelmin foi o 10º neste treino. Piquet 22º e Moreno 25º. Aí vem eles chegando.
É muito importante a largada no Grande Prêmio de Portugal. São poucos os pontos de ultrapassagem. Para não forçar, para não inventar caminho para uma ultrapassagem, só mesmo na freada no final da reta. Aproveitando bem o vácuo do carro que vai à frente, retardando a freada. Senna de estar preocupado com a largada, porque na corrida vocês vão ver os carros passam mais por fora, a pista por dentro está mais suja. Apesar dele largar um pouco à frente de Berger, Mansell está logo atrás dele, a pista junto à mureta é um pouco mais suja. Daí a preocupação de Senna. Senna e Berger na primeira fila, Mansell e Prost na segunda. Vão começar as emoções do Grande Prêmio de Portugal. Os últimos vêm chegando, Ed Schiever lá ao fundo, na 26ª posição. Aí numa certa movimentação, Nakajima ali puxou lá atrás, Arnoux à frente de Nakajima. Faltando o carro de De Cesaris, chega ao seu posicionamento no grid André De Cesaris. Schiever vai chegar, vai passar a bandeira verde lá atrás. Diretores de largada, Mihaly Hidati do Brasil e o Edinho também do Brasil. Eles é que tem que checar aí. Passa a bandeira verde, pinta a luz vermelha, vem a verde. Senna tenta forçar, Mansell, Berger. Senna por dentro, ele realmente patinou. Tenta ganhar potência agora, Berger toma ponta, Mansell força. Senna vai por dentro, Berger toma ponta, Senna é o segundo. Mansell força, fica difícil a situação de Senna, ele fecha a porta à frente de Mansell. Prost larga na sua em 14º. Aí Berger, Senna em quarto, Mansell, Prost e Martini sustentando a 5ª posição. Patrese logo atrás dele. Atrás de Patrese e Cassi, depois Thierry Boutset, depois dois Brabham, de Martin Brundle e Stefano Modena. O Berger vai abrindo, vai pencando, vai abrindo um boqueirão logo na primeira volta. É aquilo que Senna dizia, ele estava muito preocupado, muita sujeira por dentro. É difícil largar por ali. O Berger por fora, tracionou melhor e pulou na ponta. Serão 71 voltas. Berger é o primeiro, Senna o segundo. Ele vai se sustentando ali à frente de Mansell. Prost um pouco mais atrás na 4ª posição. Martini é o 5º colocado, Ricardo Patrese é o 6º, são os 6 primeiros. Eles vêm pelo S da primeira volta. Os pneus ainda não devidamente aquecidos. Os freios também e os carros com peso total, com tanque cheio. Eles têm que aproveitar aqui uma pista de alto consumo, cada espaço para combustível. Os carros saem muito pesados em Portugal. Berger, Senna, Mansell se aproxima dele. Prost fica um pouco mais atrás. Berger completa a primeira volta, toma a curva 1. Senna aparece ali entre a 1 e a 2. Vai abrindo Berger. Vai botando vantagem. As Ferraris, todo mundo esperava um bom rendimento nas Ferraris, nas curvas, principalmente nas curvas de baixa do circuito do Estoril. Aí você vai vendo o Berger em primeiro, o segundo é Senna, o terceiro é Mansell, o quarto é Prost. O Jaumin passou em 14º na dele. Piquet, que largou muito bem, pulou para 16º e Moreno passou em 18º. Em 17º, no final da primeira volta. O Jaumin manteve o seu posicionamento e Piquet que saiu da 20ª posição para a 16ª posição. Aí você vai vendo Gerhard Berger, Reginaldo Leme, a sua primeira participação, a sua perspectiva, a sua expectativa para esse Grande Prêmio de Portugal. Bom dia, amigo da Globo. Mais do que esperado essa melhor largada de Berger em relação à Senna, pelos problemas já anunciados pelo Galvão. Realmente a parte mais suja da pista é aquela parte que vem perto do muro, que é uma parte que não é utilizada em treino nenhum. E o Berger já estava, embora um pouco mais atrás, 2 metros atrás do Senna, mas já estava na posição que o Senna teria que ir buscar. Agora o grande problema de Senna não é apenas o de ir atrás de Berger, mas para fugir de Mansell, o que é muito difícil. Vale lembrar que as Ferraris venderam muito no warm-up e a qualquer momento o Mansell vai tentar essa ultrapassagem. Agora foi só para mostrar que estava ali, mas ele realmente vai para o ataque porque as Ferraris rendem bem. O Senna vai tentar. O Senna vai tentar se segurar ali à frente de Mansell na parte mista para tentar fazer valer o seu motor Honda em relação ao Ferrari na reta, para evitar que o Mansell possa tomar o vácuo. Você viu que o Mansell entrou perto para tomar o vácuo, mesmo assim Senna despejou potência no seu motor Honda e conseguiu tomar a curva 1 à frente de Mansell. Mas é grande a pressão de Mansell em cima de Senna. E com isso o Berger vai fugindo à frente, já abrindo mais de 3 segundos depois do final da segunda volta. Nós estamos na terceira volta. Mansell não dá sossego ali para Ayrton Senna.
Berger é o primeiro, Senna é o segundo, Mansell é o terceiro, Prost é o quarto, Martini é o quinto, Patrese o sexto, Cafe é o sétimo, Botsan o oitavo, Branda o nono e Modena é o 10º colocado. O Gelmin ainda em 14º, Piquet 16º e Moreno caiu para a 19ª posição. Lá vem Mansell, olha só como ele tenta se aproximar, ameaça tirar. Aí você está exatamente no carro de Nigel Mansell, as Ferraris levando as câmeras. E você viu como o Senna chegou com vantagem no final da reta. Ele agora abre um pouquinho em relação a Mansell. Mas o Berger, como não tem ninguém a pressioná-lo, o Senna está ali pressionado pelo Mansell e até atrasando um pouco o ritmo possível da Ferrari. O Berger vai abrindo, já abre 4 segundos, ponto 1, depois de 3 voltas. É só quem está rodando abaixo de 1,22 o Berger, virou 1,21,4. O Prost, repare, fica para trás. Está bem atrás ali em relação a Mansell. Mas também não é pressionado ainda por Pierluigi Martini. É grande a pressão de Mansell em cima de Senna. Estamos na quarta de 71 voltas. Outra vez na carona na Ferrari de Mansell. Na hora da saída, despeja a potência, traciona bem, sai o carro de Senna, abre um pouquinho. O Mansell acompanha ali. É uma pista que força os carros, força os freios. A temperatura é alta, o sol, o céu azul. O Mansell também não pode ficar acompanhando de muito perto muito tempo, não. Ele tem que receber ar frontal no carro ali, senão o ponteiro vai avisar para ele que a coisa complica. Lá vem Mansell, tenta aproximação, ameaça, só avisa que está por ali. Senna toma a curva 1 aí na frente. É o pega que vale a segunda posição entre o brasileiro Ayrton Senna e o inglês Nigel Mansell. McLaren e Ferrari. Na outra volta o Senna tinha mais vantagem aí em cima de Mansell. Vai muito próximo o Nigel Mansell. Parte pro ataque definitivamente. E o Berger vai abrindo, 5 segundos e meio. É o primeiro colocado, Gerhard Berger. Berger, Senna, Mansell, Prost, Martini e Patrese sempre os 6 primeiros. O Gelmin ainda em 14º. Piquet sempre em 16º. E o Moreno é que vai caindo para trás. É o 21º colocado. Estamos na 5ª volta. Você vê a diferença? 0,355. Essa diferença era no final, na linha de chegada, né? Não é real nesse instante. Ela era a diferença na linha de chegada no final da 4ª volta. Aí na parabólica, o Senna abre, entra pela reta. Repare que dessa vez o Mansell não consegue se aproximar. Foi na saída do S ali para a tomada da parabólica que o Senna conseguiu abrir essa vantagem. Berger continua abrindo, 6 segundos e meio, abriu mais 1 segundo nessa volta. Ele virou 1,21,4, o Senna virou 1,22,5. Mansell virou 1,22,8. Prost virou 1,22,1. Tirou em relação a Mansell. Aí no miolo é que é impressionante como o Mansell chega realmente, como ele encosta. É uma pressão muito grande. Olha o Prost lá como vem se aproximando do Mansell, vem trazendo com ele Pierluigi Martini, que traz com ele Ricardo Patrese. E o Berger sempre abrindo a frente. A freada, Mansell tenta se aproximar e se aproxima. Você vê como ele pode frear mais lá dentro. Como ele entra junto. Usa inclusive mais pista aí do que Senna. E o Prost vem chegando, hein? No S. Foi aí que a Ayrton Senna saiu melhor e conseguiu vantagem para a parabólica. Isso na volta anterior. 6.580 é a vantagem de Berger, que é o primeiro, para Senna, que é o segundo. Mansell vem que vem ali tentando pegar o vácuo. Agora ele se aproxima de forma perigosa. Ameaça Mansell. Senna à frente. Ele não chegou nem a tirar o carro para tentar a ultrapassagem. Não tinha proximidade suficiente. Nós vamos para a 7ª volta. De um total de 71 voltas. Berger, Senna, Mansell, Prost, Martini e Patrese, 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento
do seu posto Enso. Produtos da Vemi. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé Solúvel. E Samoa. Aí você tem a classificação. Berger, Senna, Mansell, Prost, Martini, Patrese. Gugelmin passa para a 13ª posição. Piquet 16º. Roberto Moreno cai para a 25ª posição. Há uma explicação. O Moreno conseguiu um rendimento bom, uma nova aerodinâmica do carro, um bico novo, mas só tinha um. E ontem sofreu um acidente. Foi jogado fora da pista por Eddie Schiller, destruiu o carro reserva. Ele não teve nada, mas nos problemas do carro reserva o bico também foi. Então ele recolocou o bico antigo, que tem problemas aerodinâmicos. Mansell armou para passar. Senna e Mansell. Faz a ultrapassagem, Mansell. Pegou o vácuo e fez a ultrapassagem. No que chegou junto ali no fim da reta, não tem como negociar, não tem o que discutir. E a tendência é o Mansell abrir agora. Aí Ayrton Senna precisa tomar uma posição agora em relação a Prost, que é o 4º colocado. Você vê o replay aí, a ultrapassagem de Mansell em cima de Senna no final da reta. Aí voltamos ao vivo. Nós voltamos com outro replay de dentro do carro de Mansell. Olha como ele tirou em cima. A curva vem chegando. Ele tem a preferência. Não pode fazer a melhor tomada, mas tinha a preferência da curva direita. Maurício Gugelmin melhora mais uma posição ao final de 7 voltas. Ele passou por Modena, é o 12º colocado. Piquet é o 16º. Mansell, Senna e o Prost logo atrás. É o princípio da prova. 8ª volta de um total de 71. 8.2. A vantagem do Berger. Berger já completou a volta de número 8. Aí vem Mansell, Senna e Prost. Mais de 9 segundos. O Senna virou 1:23.5. O Prost virou 1:22.4. Agora é Prost que se aproxima de Senna. Senna é o 3º e Prost é o 4º. Olha o Martini muito pressionado por Patrese e por Butsen, que já chega à 7ª posição. O Gugelmin completou em 12º. Está 5 segundos atrás do Nannini. Piquet passa para 15º. Sempre aí Mansell, Senna e Prost. Dava até a impressão que o Mansell ia abrir mais. Mas é que o Senna agora não tem a pressão ali do Mansell, colado ali atrás dele. Vamos pela 9ª volta. Até porque, Galvão, o Mansell não precisa abrir mais, né? Ele conseguiu a ultrapassagem sobre o Senna. Ele não tem, no momento, o objetivo de atacar diretamente o Berger, mesmo porque o Berger disparou na frente, quer dizer, ele foi virando volta atrás de volta, mais rápido, virando sempre na casa de 1:21. E o Mansell não precisa disso. Agora o Mansell, que desgastou um pouco o carro, é claro que ele teve um superaquecimento ali no momento que estava atrás do Senna, agora ele já se sente em condições de virar mais rápido, virou 1:21.069, tanto que fez o Mansell agora a melhor volta da corrida. O Senna está virando 1:21.69 nessa volta, o Prost 1:21.85, olha aí a melhor volta do Mansell, e o Prost ameaça perigosamente a posição do Senna. Vamos pela volta de número 10. Cai a diferença, portanto, de Berger para Mansell. Caiu em meio segundo a vantagem de Berger para Mansell. Mansell vai tentar de todas as formas se aproximar de Gerhard Berger. O Gugelmin perdeu um pouco mais de contato em relação ao Nannini. De 5 segundos para 5.6. Aí Berger, que é o líder da prova. Ele vai pela volta de número 10. Um total de 71 voltas do Grande Prêmio de Portugal. O Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro. A nova novela das 6. Estreia amanhã. Berger completa a volta de número 10. Pintou Mansell, pintou Senna e o Prost pintou um pouco mais atrás.
21.4 o tempo de Berger nesta volta. 20.53, outra vez melhor volta para Mansell. 21.2 a volta de Senna e 21.8 a volta de Prost. 2 segundos a vantagem de Senna para Prost. Ele aumentou nesta volta de número 10. Ele foi mais de meio segundo mais rápido do que Prost. Foi mais rápido, inclusive, que o Berger, o Senna. O Mansell aqui está voando baixo. Olha aí, aquilo que nós dizíamos. 10ª volta, a volta mais rápida, 1:20.535. Ele tomou ar, resfriou o carro depois do desgaste que ele sofreu na perseguição a Senna. Agora está virando volta mais rápida para se aproximar do Berger. Não sei se o ataque seria antes da metade da corrida, mas de qualquer forma ele não quer perder contato para realmente poder lutar pela vitória quando necessário. E tem um outro dado também, né? O Mansell conhece bem o Berger, sabe que o Berger, o tipo de piloto que o Berger é, acelerando quanto pode e está sempre se arriscando a uma quebra num calor desse e com 71 voltas de corrida. Vamos ver a volta de número 11. Passamos dos 15 minutos de prova. 1:21.16 o tempo do Berger. Mansell 1:21.00. Senna 1:21.32 e Prost 1:21.54. Senna outra vez anda mais rápido que Prost. Aí você vai vendo Ayrton Senna, o terceiro colocado. Ele acabou não perdendo tanto contato assim com o Mansell. Está 2,5 segundos atrás. O Mansell que vem tirando. Estava a mais de 9 segundos do Berger e agora está a 7,7. É a 12ª volta, 89. E a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento produtos da Vemi, cerveja Brahma Chopp, Nescafé solúvel, Samoa e do seu Posto Enso. Aí você vai acompanhando a volta de Ayrton Senna, a 12ª. Ele que é o terceiro colocado na prova. Você viu o Senna passando, deu uma balançada ali na entrada do S. Gugelmin sempre em 12º. Mas está perdendo um pouco de contato em relação ao Nannini, e o Piquet é o 13º. E vem tirando diferença para Maurício Gugelmin, a briga dos brasileiros pela 12ª posição. Aí o Berger já mergulhando na curva 2. Os primeiros já completando a volta. 21.1 para Berger, 20.7 para Mansell, 21.4 para Senna, 21.3 para Prost. Roberto Popo Moreno está fora da prova. Abandona a prova o Moreno, tirou o volante, parou ali. Seu Coloni. Moreno dizia que estava muito feliz por ter sido o quarto na pré-qualificação, ter sido 15º, o seu melhor resultado indiscutivelmente este ano, mas ele me dizia, já na sexta-feira, isso antes do treino do sábado, a corrida é muito difícil. Nós temos um defeito sério na caixa de câmbio. Uma engrenagem que não vai, não adianta, quebra mesmo. Ele esperava essa quebra, mas fez um belíssimo papel, carregando o carro nas costas aí na pré-qualificação e depois nos treinos oficiais largando em 15º. É a velha e conhecida história de equipes pequenas. Quando quebra alguma coisa, não tem para trocar. Não chega a ter carro reserva. Ele teve aqui porque o seu companheiro de equipe, o Bertaglia, não se classificou, então ele teve carro reserva. Acabou inclusive batendo esse carro reserva, mas com o bico novo. E o bico era uma das razões principais para a evolução que a equipe apresentou nesses treinos. Uma evolução em consequência de um trabalho feito no túnel de vento pelo engenheiro Gary Anderson, que é o mesmo que o dirigiu na Fórmula 3000, e mais a assessoria de um técnico contratado de uma outra equipe de Fórmula 1, que ele não revela qual, nenhum membro da equipe Coloni revela de qual equipe, mas contrataram essa pessoa por um dia e a evolução foi significativa. Agora é ter um novo bico para tentar fazer uma boa corrida na Espanha. Você está vendo aí Thierry Boutsen, logo atrás do Patrese, o Patrese está logo atrás do Martini. Martini é o 5º, Patrese é o 6º, Boutsen é o 7º colocado. Berger, Mansell, Senna, Prost, Martini, Patrese, Boutsen. Depois Johansson em 8º, Cafe em 9º, Brandon em 10º, Nannini 11º, Gugelmin 12º, Piquet 13º,
Palmer 14º, Felipe Alliot 15º, são os 15 primeiros colocados. Estamos na volta de número 14 deste Grande Prêmio de Portugal. O Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro, a nova novela das 6, estreia amanhã. Muito calor, muito sol. Precisa ver também a história do desgaste de pneus. Esse carro aqui, essa Minardi do Martini andando aí, surpreendentemente na 5ª posição. Nessa pista, os pneus Pirelli levaram vantagem em cima dos pneus Goodyear na classificação. Fica a dúvida para a prova, se eles terão resistência. Todo mundo vai tentar, ou pelo menos a ideia geral é tentar fazer as 71 voltas sem troca. Não é fácil. Maurício Gugelmin, por exemplo, preferiu arriscar. Ele disse que com os pneus, ele usa Goodyear, do tipo B, quer dizer, o tipo médio, ele tem certeza que faria 71 voltas, mas preferiu os 4 pneus do tipo C, mais macios, para ter mais aderência, poder andar mais rápido e tentar controlar o desgaste para levar sua marcha até o final sem troca. Esse é o jogo dos pilotos. E aí uma eventual parada para troca pode mudar muita coisa. Até quem despenca na frente, o caso do Berger, por exemplo, ou o Mansell agora andando barbaridade para tentar se aproximar do Berger, isso obriga uma freada mais lá dentro, mais forte. O carro usa mais pista, vai mais na zebra, isso provoca um desgaste maior. O pneu pode ser um fator decisivo nesse Grande Prêmio de Portugal. Sem dúvida nenhuma pode ser, principalmente em função do calor que faz hoje, perto de 30 graus. Agora, a maioria escolheu esse pneu mole, o pneu tipo C. É o caso do Senna, o caso do Berger, do Mansell, do Prost, do Butsen, o Gugelmin, o Piquet, o Capelli. Com pneus B um pouco mais duros estão o Nannini, o Pirro, o Alboreto, o Warwick Shiver. Quer dizer, deles todos aí apenas o Nannini e talvez o Warwick, que tenha condições de lutar por uma 6ª posição, para chegar entre os 6 primeiros. E os Pirelli tem como previsão pelo menos uma troca. Agora, realmente, com um pneu que teve um desempenho extraordinário nos treinos, classificando 5 entre os 11 primeiros colocados, esses com pneus Pirelli. Agora vamos ver na corrida que a história pode ser diferente. Em relação aos 4 primeiros, o Prost é que começa a andar um pouco mais lento. O Berger virou 21.0, o Mansell 20.9, um décimo. O Senna 21.1, quer dizer, um décimo em relação ao Berger. E o Prost foi virar em 21.88, 21.8. Você viu o Prost passando ali? Aí o Martini, e lá vem Patrese e Butsen. A briga doméstica da Williams, que dá uma cartada também. Ela antecipa um projeto. Ela lança um novo carro, um novo chassi nesse Grande Prêmio de Portugal, a 4 provas do final da temporada. Ela tenta se adiantar, ou seja, abandona uma luta por melhores posições, teoricamente abandona uma luta nessas últimas 4 provas para sair na frente. Esse é o carro novo, é o carro para o próximo ano. Eles vão ter essas 4 provas de laboratório, vão ter toda a fase de interrupção. Olha que a Williams pode vir forte no princípio da temporada para 1990. O Frank Williams realmente partiu para uma cartada e para carro novo estão andando mais do que eu poderia esperar, Reginaldo. Estão aí na 6ª posição para Patrese, o Butsen em 7º, andaram por aí no treino, mas é um carro zero. Exatamente, estão em 6º e 7º, fizeram 4º e 7º nos treinos. E é um carro que, como estreia, um carro que rende muito. E vale dizer, foi uma pressão da equipe Renault. A Renault, que fornece os motores, confia tanto na temporada de 90, que pressionou o Frank Williams para que fizesse a estreia desse carro depois de poucas voltas que eles fizeram em Silverstone na semana passada. É um carro que tem uma distância entre eixos 8 centímetros mais curta. Olha aí o Mansell de novo. 20.498, está andando muito manso, já está bem próximo do Berger, já está próximo dos 5 segundos a diferença. E eu dizia, o carro é mais curto, distância 8 centímetros mais curta na distância entre eixos, tem um bico muito mais afunilado, que segue inclusive uma tendência da March. É um carro em que o Frank Williams confia muito e a Renault parece confiar mais. Ela que já prepara também novos motores mais fortes para a temporada de 90. Vamos pela 17ª volta. Completada a 17ª volta, vamos para a 18ª. E o Mansell, tome que tira diferença. Agora tirou mais meio segundo em relação ao Berger. E o Senna um décimo mais rápido do que o Prost, mantendo ali a diferença na casa dos 3 segundos, ponto 3. Você está vendo o Prost aí? Vai ver passar o Martini e ver de novo o Prost, que é o 4º colocado.
Berger, Mansell, Senna, Prost, Martini, Patrese, os 6 primeiros colocados. Eles já vão pela volta de número 18 no total de 71 no Grande Prêmio de Portugal. Aí está Alain Prost, líder do campeonato. Está completando 150 grandes prêmios neste Grande Prêmio de Portugal. Tem 39 vitórias, é o recordista mundial de vitórias. As 2 Ferraris à frente, depois 2 McLaren. Aí vem um intrometido aí, o Minardi, para que possam surgir os 2 Williams. Normalmente Ferraris, McLaren e Williams à frente. O intrometido na história do Grande Prêmio de Portugal é Pierluigi Martini, com o seu Minardi de número 23. Maurício Gugelmin, 12º. Ele perdeu contato realmente com o Nannini, está 9 segundos atrás, e o Piquet tirou de 3,5 para 2,1 em relação ao Gugelmin. 18ª volta completada. Berger vai para a ultrapassagem em cima de retardatário. Já começa a pegar tráfego, portanto o Gerhard Berger pegou no posicionamento bom, pegou numa boa posição, não perdeu tempo. Também tem isso, né, como característica da pista de Portugal. Já com 18 voltas, os dianteiros já estão pegando os retardatários. Isso há uma dificuldade de tráfego sempre aqui, porque a pista é curta. Olha aí já o De Cesaris fora da corrida. André De Cesaris fica fora da prova. De Cesaris estava na 21ª posição. Moreno e De Cesaris já fora da prova. De Cesaris é um piloto que sempre foi muito rápido, mas caiu muito nessa segunda metade da temporada. Tanto que você viu lá ele andando atrás e já saindo fora, enquanto o Caffey, o seu companheiro de equipe, que muito menos experiência na Fórmula 1, anda em nono, tem feito até melhor tempo em treinos de qualificação. Aí vamos numa carona na Ferrari número 28 de Gerhard Berger. Ele vem para completar mais uma volta. Volta de número 19. Olha só o que ele vai pegar pela frente. Ele e todo mundo que vem por aí. Vem para a ultrapassagem em cima do Arnoux. Ele fez a ultrapassagem e o Mansell fez a ultrapassagem em cima do Arnoux. Repare que a diferença já é bem menor. Nesta volta o Berger teve algum erro aí. Algum problema, mudança de marcha, porque ele virou um 24.1. E agora que ele está entrando no tráfego pesado. Portanto o Mansell caiu para 2,5 segundos atrás. Aí Berger. Senna virou 21.0. Prost 21.0. Mansell virou 21.9. Eles entram no tráfego, olha só. Mas olha a encrenca. Eric Schieber ali. Ele faz a ultrapassagem. Tem o Alboreto à sua frente. O Pirro logo à frente do Alboreto. Aí você vai vendo o Berger. Os tempos vão ser doidos ao final dessa volta. É bom para Mansell se aproximar e na tentativa de Senna e Prost também. Mas eles pegam esse tráfego todo depois. Olha como eles descem a reta. Motor 12 cilindros, motor 12 cilindros. Lamborghini 12 no carro de Alboreto e Ferrari 12. No carro do Berger ele não conseguiu ultrapassar não. O Mansell que fez a ultrapassagem em cima do Schieber e colou no Berger. O Mansell ultrapassou no ponto certo, fez uma manobra muito boa e na entrada do curvão já colou. Berger força ali. Agora em cima do Pirro, o Mansell vem junto. O Alboreto é que aproveitou. O Pirro preocupado em dar ultrapassagem, o Alboreto passou o Pirro. Não há mais diferença. Nigel Mansell colou ali no Berger. Não há mais diferença. E aí você vê a ultrapassagem. Em cima do retardatário, o Berger e o Mansell. Aí não há diferença. O Berger já procurou no retrovisor. Agora a carona no carro do Mansell. Ele vê o Berger ali e vai que vai. Berger abre um pouquinho para respirar, ter um mínimo de tranquilidade. Usou mais pista que o Mansell, você viu? De dentro do carro do Mansell, você viu como o Berger foi mais lá fora. Aí vem eles pela reta para completar a volta número 21.
O Senna entrou no trânsito ali. Saiu do pirro. Tem o Warwick à frente. Berger e Mansell. Na volta anterior, Berger e Mansell andaram em 1:24. Senna andou em 1:22, o Prost também. Por isso é que ele tirou a diferença. Vamos ver como é que Ayrton Senna se dá ao negociar essas ultrapassagens sobre os retardatários. Berger e Mansell ali. São os problemas do circuito do Estoril. Rapidamente os líderes pegando. Tráfego intenso, mas muito tráfego. Volta de número 22. O Ayrton teve muito mais sorte no tráfego, né? Na verdade, o grupo já não estava na mesma formação que quando a Ferrari chegaram. O Ayrton se deu muito melhor e já vem atrás. Ele acabou ganhando, foi tempo nessa negociação aí. As Ferraris é que espalharam o grupo, porque os pilotos preocupados em dar passagem aos líderes foram dando um tempinho e foram se afastando. Eles estavam todos ali encaixotados. Vamos ver na descida da reta, mas Mansell bota a pressão em cima do Berger. 89, a Globo pega pra valer. Fórmula 1 89, oferecimento cerveja Brahma Chopp, Nescafé solúvel, Samoa, do seu posto Esso e produtos da Veni. 22 voltas completadas. Veja só, Berger e Mansell 21.7, Berger 21.8 Mansell. Na volta anterior eles viraram 24 para passar pelo tráfego. O Senna passou em 22.2 e o Prost 22.0. Daí eles terem se aproximado. A diferença de Senna para Prost é ali na casa dos 2,5 segundos. E o Senna está a 3 segundos de Mansell. E vem toda essa confusão aí. Eles têm mais tráfego pela frente. Eles passaram apenas pelo primeiro grupo. Deve ter agora o segundo grupo e depois ainda vão ter mais vezes ainda até o final das 71 voltas. Eles passaram pelo último pelotão. Agora vão pegar o pelotão intermediário. É muita mão de obra. Olha lá o Berger como chega ali. Você está no carro de Nigel Mansell na Ferrari número 27. Vai na tocada do inglês. 23ª volta. Mansell armou para passar. Ficou preso o Berger. Ficou sem sair do Berger. Mansell vai assumir a ponta. Ficou preso o Berger. O Warwick volta na frente de Mansell. Mansell vem por dentro do Berger. Ficou preso. Grande manobra de Nigel Mansell. O Berger tinha que ter furado a linha mais de dentro para fazer a ultrapassagem. Foi lá na linha de fora. O Mansell. O Berger ficou preso atrás das Arrows. O Mansell com isso fez a ultrapassagem. Você acompanha no replay. Um erro terrível do Berger. Mansell esperto foi lá para fora. Mesmo com o susto do Warwick. Uma Arrows, uma Brabham. O Warwick se posicionou. E você viu o Mansell já saindo à frente. Mais um detalhe do replay. Olha só. Aí ele já tirou, o Berger já não aparece. É quando o Warwick vem à sua frente. Ele vem mais para a direita. Acha o espaço livre para fazer a ultrapassagem. E coloca os dois entre ele e Berger. Faz uma belíssima ação Nigel Mansell, mas favorecido por uma bobeira sem tamanho do Berger. Foi procurar o caixote, se encaixotou sozinho. Foi uma belíssima manobra do Mansell que lembra muito aquela ultrapassagem sobre o Senna no Grande Prêmio da Hungria. Olha aí, agora o Senna e o próximo se aproximam do Berger. Naquela oportunidade o Senna também ficou encaixotado atrás do Johansson. E o Mansell se aproveitou muito bem, passou e foi uma ultrapassagem que o levou inclusive à vitória. Agora, de qualquer forma, o Mansell também correu muito risco depois por uma manobra que eu classifico de imprudente do Warwick. O Warwick não poderia ter saído de trás do carro daquela forma. Ele fechou o Mansell. A sorte é que o Mansell ainda encontrou espaço para, abrindo mais para a direita ainda, fazer a curva. Você vê aí o Mansell, logo atrás o Berger, que já saiu do tráfego, e logo atrás ali Ayrton Senna, que é o terceiro colocado, fazendo agora a ultrapassagem. Muito próximo realmente da Gerhard Berger. Ele passou ali o Sala. Mansell é o líder
com Berger em segundo, com Senna na terceira posição. Quero ver como é que o Prost negociou toda essa confusão, porque não é muito o que ele gosta, não. Andar enroscado com muito carro do lado não é muito o negócio dele. Vamos esperar o término da volta, disparar aqui e marcar a diferença do Senna para o Prost. Antes de todas essas ultrapassagens era de 2,5 segundos. Não é muito o negócio do Prost. Vai a luta o Senna, hein? Mansell, Berger e Ayrton Senna se aproximando de Berger. Eles completam mais uma volta. A volta de número 25. Você vê o Berger aí vencendo logo atrás. O Prost passou. Estou dizendo, ó. Caiu para 5,5 segundos. De 2,5 segundos para 5,5 segundos. Não é a grande especialidade do francês. Você vai adiantar muito exprimido ali entre os carros, não. Você viu que o Mansell veio com determinação, o Senna veio com determinação, o Prost, no seu estilo, acabam ficando um pouco para trás. São os 4 primeiros, Martini ainda é o quinto, Patrese o sexto, Thierry Boutsen na 7ª posição. 26ª volta, 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento Nescafé solúvel, Samoa, do seu posto Esso, produtos da Vemi e cerveja Brahma Chopp. Aí você vai acompanhando, Berger à frente, Senna logo atrás. O Mansell já passou ali pelo Nakajima. Aí você vai vendo aí Ayrton Senna, que é o terceiro colocado na prova. Volta de número 26, eles vêm rasgando pela reta. Capelli vai indo pro box ali. Olha, 26ª volta e as equipes nos boxes se movimentam bastante para eventuais trocas de pneus. Principalmente a Brabham, que aí o caso é Pirelli, já está preparada para uma troca, mas também outras equipes como o Dias. A McLaren é uma que recebeu um aviso de um dos 2 carros e prepara uma troca. Senna força a ultrapassagem ali em cima do Nakajima. Ele não perde tempo na ultrapassagem. Não conseguiu no final da reta. O Berger colocou o Nakajima entre os dois. O Senna logo na entrada do miolo forçou em cima da Lotus e conseguiu a ultrapassagem. Perdeu um pouco de contato com o Berger. Na última volta, Mansell virou um 21.7, Berger um 21.8, Senna um 21.7 na mesma tocada. E Prost um 22.0. Nós vamos na volta de número 27, são 71 voltas, vivo ali para troca de pneus. É o primeiro a parar para providenciar uma troca de pneus. E o Capelli você viu indo para o box também. Aí Berger e Senna. Tenta de todas as formas aí, Senna na aproximação. Todas as equipes estão prontas para a troca de pneus. Eu estava achando muito estranho essa história, que todo mundo tentava ficar com o pneu só. Pode ser que alguém consiga. Quem faz troca neste momento é a Brabham. O Martin Brundle foi quem parou para fazer a troca. E voltou na frente de Ayrton Senna. Aí ele perdeu tempo. Vai para a ultrapassagem. Tem a porta fechada, perde contato realmente. Aí o próximo. Alain Prost parou para fazer a troca de pneus. Era a troca anunciada, a McLaren recebeu o aviso de um dos pilotos, então era de Prost, já entrou, já efetuou a troca. Todos esses, os primeiros colocados, largaram com os pneus moles. O Senna também, o Berger, o Mansell, e todos gastaram pneus provavelmente mais do que pretendiam nesse início de prova. Volta na 9ª posição o Prost porque voltou na frente de Nannini. Voltou à frente de Alessandro Nannini. Volta, portanto, na 9ª posição. Dos primeiros colocados é o primeiro a providenciar uma troca de pneus. E cedo, hein? Na 28ª volta. São 61 voltas previstas nesse Grande Prêmio de Portugal. É sempre uma prova de muitas emoções. Mansell vem chegando para completar 28 voltas. Você está vendo o Berger. Senna ficou um pouquinho para trás. Mansell, Berger e Senna os 3 primeiros. 20.8 para Mansell, 20.7 para Berger, 22.0 para o Senna. Mas a explicação aí, o tempo que ele perdeu para fazer a ultrapassagem em cima de Martin Brundle, que voltou à sua frente com os pneus frios e segurou por 4 ou 5 curvas. Bom, a McLaren continua ali preparada, pode ter uma troca de Senna também, e a
agora quem se movimenta muito nos boxes é a equipe Ferrari, preparando uma troca provavelmente, teoricamente teria que ser de Berger, né, que forçou mais no início da corrida. O Mansell está à frente agora, mas teoricamente é mais perto o Berger de fazer essa troca antes do Mansell. Eu vou ficar de olho em Ayrton Senna porque a equipe McLaren está toda ela pronta. A gente olha daqui e vê os pneus ali, a equipe toda pronta depois da troca do Prost. Confirmando o Prost na oitava posição agora. Mansell, Berger, Senna, Martini, Patrese, Butsen, Johansson e Prost. Ele não voltou tão longe não, ele voltou 8 segundos e 7 atrás de Johansson, que está 8 e 7 atrás do Butsen. Está uns 34 segundos atrás de Ayrton Senna. É o tempo justo para uma tentativa de troca. Senna não parou não. Vamos ver como é que o Prost começa a rodar com pneus novos. Porque dos 3 primeiros, Senna foi quem fez a volta mais rápida agora. Mansell virou 20.9, Berger 20.7 e Senna 20.6. Vamos ver o Prost já na sua segunda volta de pneus novos, com os pneus aquecidos. Como é que se comporta a McLaren número 2 de Alain Prost. Música, humor e muitos prêmios. Domingão do Faustão. Hoje a partir de 2 da tarde. O líder é Nigel Mansell, com Berger em segundo. Com Senna em terceiro, os 3 pintando aí na mesma reta, na mesma tomada. Olha, o Prost virou o mesmo tempo do Mansell, 1:20.9. Mas o Prost, nessa sua volta, ele tem traço. Quer dizer, ele está virando esse tempo, mas com um certo traço. Ele pode virar mais rápido. Vamos aguardar a próxima volta. Aí o Berger. Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro, a nova novela das 6 que estreia amanhã. Ferrari de Berger. Muito agito nos boxes. E eles estão lado a lado. McLaren e Ferrari. É muita gente por ali. Passando Mansell, passando Berger, passando Senna. Por enquanto uma troca de pneus. Mansell 20.5, Berger 20.9, Senna 20.9. Olha, o Mansell não quer nem saber. Agora foi o Berger que passou ali o Pirro. O Pirro já tinha tomado uma volta e parou para trocar pneu, está tomando outra. Prost ainda não cruzou. Senna vem chegando para fazer a ultrapassagem ali em cima do Pirro. Pronto, 1:23.0, oitava posição, preso no tráfego. A diferença do Senna para o Prost subiu a mais de 40 segundos. Eles vão pela volta de número 31. Vem para completar. Senna saindo nas 4 ali, tentando se aproximar de todo jeito. Parece ter tirado no visual um pouco de diferença para Berger. 21:4 Mansell, 21:2 o Berger, 21:0 o Senna. Aí você vai vendo Ayrton Senna. Ele tenta não perder contato visual com as Ferraris de Mansell e Berger. Martini, que é o quarto, já passou. Patrese, que é o quinto também. Mustang, que é o sexto. Os 6 primeiros já completando 31 voltas. Johansson, que é o sétimo, também completou. Tá o Pirro de novo no box. Aí já é outro problema. E o Prost também. Olha o Prost. 20.2. 20.2. Em relação às Ferraris, ele foi 1 segundo mais rápido que o Berger, 1 segundo e 2 mais rápido que o Mansell. E acabou sendo 8 décimos mais rápido que Senna. É a melhor volta da prova até o momento, essa de Prost. 1:20.273 milésimos. O francês armou o pulo. Parou primeiro para trocar pneus, para vir tirando a diferença.
Berger e Senna. Você confere aí a volta mais rápida do Prost. Mais próximo de novo Ayrton Senna. 20.1 para o Mansell. 21.5 para o Berger. 20.9 para o Senna. Tirou 6 décimos em relação ao Berger. E já é do Mansell a melhor volta da prova. Sem trocar pneu, hein? Vai que vai voando o inglês. Aí a volta mais rápida dele. 33ª volta. Num total de 71. 89. A Globo pega pra valer. Fórmula 1 89. Oferecimento Samoa. Do seu posto Esso. Produtos da Vene. Cerveja Brahma Chopp. E Nescafé Solúvel. Olha, o Prost é o 8º colocado, mas os 3 primeiros ou vão parar para trocar pneu, ou daqui a pouco o Prost vai começar a se aproximar, porque ele virou agora 19.99. Só não foi muito mais rápido que o Mansell. Que o Berger, por exemplo, ele foi 1 segundo e 6 mais rápido nessa volta. Lá vem Mansell. Berger e o Senna. Um pouco mais para trás dessa. Pelo menos no visual. Eles não param para trocar de pneu, não. Olha lá, Mansell 20.4, Senna 21, o Berger 21.0, Senna 20.9. Manteve a diferença. Gugelmin no box, o motor morreu, tem dificuldade ali para fazer voltar a funcionar o motor. Ele que estava na 12ª colocação. Quem subiu bastante, e principalmente com a parada do Gugelmin, foi o Piquet, que passou a ser o 9º colocado. Teve os problemas ali para Maurício Gugelmin. Só agora ele volta à pista. Prost 21.2. Pegou trânsito nessa. Fechou a volta fazendo uma ultrapassagem. Mansell, Berger, Senna, Martini, Patrese, Boutsen, Johansson e Prost são os 8 primeiros. Aí você vai vendo o Senna logo ali atrás do Berger. Se aproximando realmente do Berger. Volta de número 34. Ferrari vai pro box. Berger vai para a troca de pneus. Então Mansell é o primeiro e Senna o segundo. São os 2 primeiros colocados. Mansell em primeiro, Senna em segundo. Vai chegando Berger. Vamos ver a sua troca, como trabalha a equipe Ferrari. Muito rápido. 6.84 e lá vem Berger. Uma troca excepcional da equipe Ferrari. Uma troca excepcional. Vamos ver na volta seguinte a diferença. Aí Senna que é o segundo colocado. Mansell e Senna nas 2 primeiras posições. Isso depois de 34 voltas completadas. A vantagem que era de 25 segundos, 26 segundos do Berger por Martini, pode permitir o Berger até voltar na 3ª posição. Se deu muito bem o Berger nessa história e ele passa a ser um sério candidato à vitória. Porque se o Prost realizou a sua troca de pneu na volta número 27, o Berger fez a volta 35, quer dizer, em condições desse novo pneu, muito melhores condições do Prost, para que esse novo pneu resista até o final, e uma troca excepcional dentro da Ferrari. Lá vai Senna. Mansell rasgando a reta é o primeiro. Senna foi pro box para fazer sua troca de pneus. Entra forte no box Senna. Aí vem ele chegando. Da McLaren para trabalhar. Vamos ver o trabalho da McLaren. Eu fico de olho em Prost. 2, 3, 4, 5, 6, no chão, 7, 8, problema na troca de Senna. A McLaren realmente tem errado muito nas trocas de pneus. 13 segundos na troca de Senna. Vem sendo um problema constante. Senna vai voltando. Vai voltando Senna. Ele volta à frente de Prost. Ele volta à frente de Prost. Tem que buscar agora o melhor aquecimento de pneus. Aí o Mansell, só falta o Mansell dos 4 primeiros.
Você viu, próximo aos 7 segundos, a troca da Ferrari. Próximo aos 13 segundos, a troca da McLaren. Isso é terrível, uma diferença de 6 segundos numa prova disputada como essa. Volta de número 36. São as emoções do Grande Prêmio de Portugal. Aí você vai vendo o Nigel Mansell, que é o primeiro. Será que vai pro box? Será que vai pra troca? Será não vai? Mansell passa em frente. Prefere não partir pra troca, Nigel Mansell. Aí Mansell passou. Ele tem grande vantagem agora porque os outros 3 fizeram troca. Não aparece ainda o segundo colocado. Você vai acompanhando o Nigel Mansell. Ele virou em 1:20.8. Passando Martini, passando Patrese, passando Berger. E passando Ayrton Senna. Na 5ª posição, você viu o piloto ali com o macacão vermelho? Pelo capacete na mão me dava a sensação de Cap. De Alex Cap. Aí o Mansell. Portanto, Mansell é o primeiro, Martini é o segundo, Patrese o terceiro, Berger o quarto, Senna o quinto. Sabe qual é a diferença do Berger pro Senna? 6 segundos. Exatamente a diferença da minhocada da equipe McLaren. Exatamente a diferença na troca dos pneus. Os 6 segundos que a McLaren levou para gastou para trocar o pneu a mais do que a Ferrari do Gerhard Berger. 38ª volta para o líder Mansell. Será que ele vai tentar? Ele tem uma grande vantagem, hein? Aí o carro do CAP, lá embaixo a Lotus. Aí o que eu dizia realmente, o macacão vermelho, o capacete avermelhado, dando a pinta do CAP. O Mansell tem 25 segundos de vantagem para Martini, que é o segundo. Olha o Pierre de Martini em segundo. 34 voltas para o final. O Patrese está colado no Martini. Depois vem o Berger, que já colou no Patrese. E o Senna 7 segundos,3 atrás do Berger. A tendência é o Berger recuperar essa segunda posição. E o Senna que ficou mais para trás pela troca da equipe McLaren. E o Prost está 5 segundos e 8 atrás de Ayrton Senna. 38ª volta, o Sexo dos Anjos, de Ivani Ribeiro, a nova novela das 6 estreia amanhã. O 27 de Mansell, o 23 de Martini, o 6 de Patrese, por aí afora os números. O Brabham vai pro box. E o Mansell não tem esse negócio de parar com ele não, hein? Ele está andando bem, esse é que é o problema. 21.2 foi essa volta do Mansell. Vamos esperar aí uns 30 segundos, ou um pouco menos, para as passagens de Berger, Senna e Prost, uma checagem do tempo. Ele vinha virando 20.7, 20.8, 20.9, nessa agora virou 21.2. Talvez seja a hora exata, mais correta dele fazer a troca agora. Porque também tem o seguinte, se ele esperar muito para fazer a troca, for perdendo, ele não vai ter o tempo suficiente para voltar na frente. A não ser que ele vá tentar ir levar até o final. Acho difícil. O Mansell 21.2. O Berger 23.5. Pegou tráfego. O Senna 19.7. 19.7 Ayrton Senna. Olha, mais um dos primeiros colocados. O Patrese, que está em terceiro, já foi chamado para os votos. Você viu ali a equipe Ferrari aguardando o Mansell. O Senna virou 19.7. O Prost 20.4. Olha o Mansell. Será que é dessa vez que ele vai? Ele tem vantagem, porque ele tem aí 30 segundos. Tem 27 segundos de vantagem para o Berger. Tem 30 segundos de vantagem para o Senna. Vai pro box. Vai pro box Mansell. Vai pro box Nigel Mansell. De olho na pista, esperando para ver o que acontece. Lá vai Mansell. Se enrolou com a equipe Ferrari. Passou do ponto. Se atrapalha Mansell. Tem que puxar para trás. O Berger vai assumir a ponta, porque se enrolou o Mansell na entrada. A equipe enfiou da McLaren, deu de cara com a Ferrari, não deu para entrar. Se enrolou o Mansell.
Ele tinha muita vantagem. De olho na pista. Berger é o ponta. Senna colado nele em segundo. O Mansell para voltar agora na terceira posição. Tem Prost passando também. Patrese confirmando, foi para os boxes. Foi de 20.10 o tempo perdido por Mansell nos boxes. E tem mais, ainda pode dar protesto. Aí o acidente. Ele já pode dar protesto pela forma como o Mansell passou do ponto, foi empurrado para vir de volta. Foi empurrado não, ele veio de marcha ré, mas de qualquer forma pode dar protestos. Olha só o Warwick ali, largando o óleo na pista. Ficando em posição perigosa. Tá complicado o Grande Prêmio de Portugal. Finalmente ele larga o carro. Vai estacionar o carro. Volta de número 40 num total de 71 voltas. Berger é o primeiro, Senna é o segundo, muito próximo a ele. Muito próximo a Berger, Ayrton Senna. Daqui a pouco você vai ver ele sentando na reta. Que a TV portuguesa também não achou mais nada, né? Então resolveu esperar aí. Olha lá, os dois. Tem tráfego. Puxa Berger. Não vai dar pro Senna ali. Tem o Sala. Ficou encaixotado o Senna. Era o Martini exatamente que era o primeiro colocado, né? Porque quando ele passou ele estava à frente do Berger. Agora é que o Berger assume a ponta. É que a gente sentia ação com os pneus novos e o Martini estava considerando como o carro está fora do baralho, a ser ultrapassado por ele rapidamente. Você viu que foi o que aconteceu. O Senna é que ficou preso atrás do Martini. Como ele está brigando pela posição, não vai abrir de jeito nenhum. Perde o contato então. Aí então Senna arrisca. Bota por dentro, força, faz a ultrapassagem. Berger não conseguiu passar. Então Senna não perde o contato, não. Ele vai de novo para cima de Berger. Aliou. Berger faz a ultrapassagem. É um piloto perigoso, aliou na pista. Senna ameaça. Ele não está disputando nada e vem em cima do Senna. É sempre assim. Ele é sempre assim. Os pilotos reclamam sempre que pegam o tráfego de Felipe Alliot. Nessa agora, o Berger e o Senna tem muito a reclamar dele. Foi uma fechada no Berger inicialmente e uma no Senna agora, perigosamente. Por isso agora ele vai armar para fazer a ultrapassagem. Faz a ultrapassagem. Tem que começar tudo outra vez em cima do Berger. O Martini está logo ali atrás, depois vem o Mansell. Você já viu o Mansell? E o Prost é o quinto colocado, com o Johansson na sexta posição. Você vai vendo aí, Ayrton Senna. O Mansell tinha tudo para voltar em primeiro, né? Voltou na quarta posição. Você quer ver por quê? Vamos rever aí o que aconteceu com o Nigel Mansell. Olha só. Ele veio muito rápido. Veio muito forte. Aí quando ele viu a equipe McLaren, puxou de lado, travou, não conseguiu parar e tem que dar marcha ré, voltar. Quer dizer, tudo que o Mansell foi genial na ultrapassagem em cima do Berger, usando o tráfego, fez aí, né? Nessa parada de boxe, quando perdeu tempo. É o Mansell de tempo. Vamos aos tempos na próxima volta. Deve ser muito importante que eles devem pegar a pista mais limpa na próxima volta para fazer uma checagem. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento do seu posto Enso. Produtos da Vemi. Cerveja Brahma Chopp. Nescafé solúvel. E Samoa. Berger é o primeiro, Senna é o segundo, Mansell é o terceiro. Martini é o quarto, Prost é o quinto. Prost já está em cima do Martini para fazer a ultrapassagem. O Berger virou 19.2. O Senna 20.7. O Mansell 20.9. O Martini 24.7. Pneus diferentes. Os outros todos correm de Goodyear, ele corre de Pirelli, não parou, mas já vai lento na pista. O próximo virou 20.8. O Martini vai parar nessa volta agora. No momento que o Berger, você viu, confirmando 1:19.289, passa a ser o piloto mais veloz da pista da corrida até esse momento. E o Martini vai para o box, ele que é quarto colocado, o Prost ganha a sua posição.
daqui a pouco. Aí você vai vendo o Berger, que é o líder numa prova que já teve Berger, depois teve Mansell, depois teve Martini, tem de novo Berger na liderança. Aí de carona na Ferrari de Berger. Tem carro na frente dele. Lá vem ele para completar a volta. Passando o Berger para completar 43 voltas. Passa o líder, o austríaco Gerhard Berger da Ferrari de número 28. 19.7, Senna 20.1. Mansell 19.2. Prost 21.3. O Mansell que vai tentar a aproximação de novo em cima de Ayrton Senna. A vantagem de Senna para Mansell é de 2.2. De Berger para Senna 3.8. Olha aí a volta mais rápida. 1:19.213 de Nigel Mansell. Agora ele vem, mas que vem babando depois do erro que cometeu no boxe. Aí o Martini, que o Reginaldo chamava atenção para a sua parada. 14 segundos a parada do Martini, ele não volta entre os primeiros. Vai voltar ali pela 6ª ou 7ª posições. Berger é o líder. Usa toda a pista com sua Ferrari. Eles têm o rádio, tem as placas, tem tudo ali. Nós passamos de 1 hora de prova. Aí você vai vendo o Berger, o Senna que aparece, é o Mansell como já vem lá, ó. E o Senna não vai conseguir ultrapassagem no final da reta, em cima do Nakajima. de Berger, 1:19.8 de Senna, 1:19.04 de Mansell. E agora com o tempo aí atrás do Nakajima, agora que ele vai chegar, o Mansell cola nele. Nós vamos voltar ao início da prova, com o Berger mais à frente, o Senna em segundo e o Mansell colado atrás dele. E o Mansell faz volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Ele ainda não conseguiu ultrapassagem, agora abre para ultrapassar. Consegue colocar Nakajima entre ele e Mansell. O japonês abre e Mansell vai. Não há ninguém entre os dois. Como não há ninguém entre Senna e Berger, apenas a vantagem que é maior, a diferença que é maior. De novo no carro de Mansell. 45ª volta de um total de 71. Que corrida o Grande Prêmio de Portugal. Aproveitando a carona no carro do Mansell, é a primeira vez que a gente, é a segunda vez que se vê no carro da Ferrari, mas isso só no começo da temporada, você vê bem a mudança de marcha no volante. Ele até muda a empunhadura às vezes, ele tem que mudar um pouquinho de mão para mudar de marcha. Você se lembra? A direita marcha subindo, a esquerda marcha descendo. E Mansell se aproxima definitivamente de Senna. Berger virou 19.3, Senna virou 20.3, mas perdeu tempo ali atrás do Nakajima. O Mansell 19.3, o mesmo tempo do Berger. Um segundo a diferença de Senna para eles, mas ele realmente perdeu tempo atrás do Nakajima. Mas a situação é difícil de novo, como no início da prova. As Ferrari realmente vendendo mais. Trouxe ao quarto colocado, 6 segundos e 6 atrás do Mansell. Senna tenta de todas as formas permanecer à frente de Mansell. Mansell avisa, eu vou, hein? 46ª volta. Maurício Gugelmin é o 14º colocado. E o Piquet está fora da prova. Você viu ali naquele rosto com o carro. Exatamente, o Gugelmin está na 14ª colocação e o Piquet, que tinha alcançado o 9º lugar, ele se envolveu ali com o Cássio. Você se lembra aquele acidente que o Cássio apareceu já saindo do carro e na frente tinha uma Lotus. Aquele era exatamente o carro do Piquet. Tem bandeira preta aí. Será que é pro Mansell? Tem bandeira preta aí. Tem bandeira preta aí mostrada. Tem bandeira preta mostrada. Não dá pra ver a placa, mas tem bandeira preta mostrada. Quando o Senna e Mansell passavam. O Reginaldo dizia que poderia haver protesto, alguma coisa. Não é possível afirmar, mas me dá a vida de ser pro Mansell. Ele vem ali atrás do Senna. Bom, se é o Ayrton, essa hora tem que deixar ele passar, né? Vai brigar à toa aí.
Vamos ver. Senna e Mansell. Você viu a bandeira preta e a placa. Não dando para ver o número da placa. Sempre Senna e Mansell. Eles vêm para completar mais uma volta. Estamos na volta de número 47. Berger volta a abrir. Tem 5 segundos de vantagem. Senna, Mansell. Senna é o segundo. Mansell é o terceiro. O diretor de prova continua lá. Aí você vê Nigel Mansell. Aí vem os dois. Outra vez é mostrada aí. A que determina que o piloto está fora da prova. Bandeira preta com o número determina que o piloto está fora da prova. Você vai ver o Nigel Mansell. Senna tem tráfego outra vez. O Mansell logo ali atrás. O detalhe do carro do Mansell. Aí o diretor de prova, a bandeira, chega a confirmação pro Mansell. Ele já passou 2 vezes ali. 2 vezes ele já passou, foi aquela marcha ré que ele deu no box. Quando ele passou do ponto, ele tinha que seguir. Ele tinha que seguir, dar outra volta para vir para a troca de pneus. Senna, pressionado pelo Mansell. E deu tráfego na sua frente. Com isso, o Berger tenta abrir. Mas como ele também pegou trânsito, rodou mal na última volta, a diferença é de 4.4. Olha o Berger. Tendo abrindo para passar. E a bandeira agitada para o Mansell, agitada e agitada para o Mansell. Senna tem que deixar ele embora. Olha aí, olha o que fez Nigel Mansell. Tirou Ayrton Senna da prova. Tirou Ayrton Senna da prova, Nigel Mansell. Desclassificado, ele tirou Ayrton Senna da prova. Por 3 vezes recebeu a bandeira preta. O Senna tinha que ter deixado ele passar. Por 3 vezes, quando ele tenta voltar, o Mansell está ali, quebrou a roda de Senna, está fora da prova. Fora da prova Senna, o Mansell desclassificado 3 vezes recebendo a bandeira. Não parou, forçou em cima. Eu vinha dizendo algumas voltas, o Senna tinha que tirar o pé. É que o piloto fica em dúvida do que está acontecendo. Está fora da prova e você vai vendo o Mansell. Uma atitude e Ayrton Senna. O campeonato praticamente indo embora. Inconformado ali junto ao guarda-reio. Os diretores de prova conversam. Agora, o Mansell classificado a 3 voltas. Tira o Senna da prova. O que a McLaren vai fazer? Vai protestar? Bom, já começou a protestar. O Ron Dennis foi ter uma conversa com o César Fiore, que é o diretor da Ferrari. E o próprio diretor de prova tinha descido da torre para dar a bandeira na 3ª vez, porque o Mansell não obedecia. Na 4ª vez, insistindo a bandeira já agitada. Agora, não tira também o erro do Senna nessa atitude dele. Ele viu a bandeira. Os dois viram, olha aí, passando juntos. Aliás, o Senna tinha mais chance de ver ainda do que o próprio Mansell, no momento que você vê o replay do que vai provocar um acidente. Então o Senna poderia realmente ter deixado o Mansell ir para frente. Aí você vê a batida. Como o Senna, quando tenta tomar a curva, o Mansell estava ali, na curva mais rápida do circuito. E tá aí o Mansell. O Berger é o líder. O Prost com isso passa para segundo. Tá aí o Berger. Você viu o Mansell indo a pé, o Senna ali junto ao guarda-reio. O Mansell já estava desclassificado. 3 voltas ele recebendo a bandeira preta. Dizia que era a bandeira preta. Deu a pinta de ser pro Mansell pela marcha ré no box. 3 voltas e estava desclassificado Nigel Mansell. Forçou em cima de Ayrton Senna. E a 3 voltas eu dizia que o Senna
se ele tinha essa convicção, sabe se ele tinha convicção, se ele viu que era o Mansell, se ele sabia o que era. As conversas ali, olha, vai dar muita confusão essa prova. Porque, teoricamente, ou na prática, né? O Mansell está fora da prova há 3 voltas e meia. E foi ele que atingiu o Senna, que vem voltando aí a pé para os boxes. Olha, naquela conversa ali, o de óculos é o Cesare Fiori, que é quem gerencia a equipe Ferrari de Fórmula 1, em competição de Fórmula 1. Atrás dele, provavelmente o Ron Dennis, não dava para ver porque estava escondido atrás do próprio Fiori. Berger é o primeiro, Prost é o segundo e Johansson é o terceiro. São os 3 primeiros colocados, é o que resta de toda essa confusão. As brigas vão ficar para depois. Vai ter muita discussão e muita confusão nesse Grande Prêmio de Portugal. Eu torci mesmo para o Senna deixar o Mansell passar, porque ele vinha, ameaçava. Vamos na volta de número 52. 89. A Globo pega para valer. Fórmula 1 89. Oferecimento: produtos da Vemi, cerveja Brahma Chopp, Nescafé solúvel, Samoa e do seu Posto Enso. O Berger com isso leva 17 segundos, ponto 1 de vantagem para Prost, que é o segundo colocado. Se terminar assim, o Prost marca 6 pontos e na verdade vai marcar 5, que vai abandonar um 5º lugar, que são 2 pontos. 5º lugar que ele obteve no Grande Prêmio do México. Aliás, marca 4 pontos. De 6 tira 2, né? Ficou 4 pontos. Ele iria para 75 pontos, abrindo a vantagem para 24 pontos. O Senna tem 27 para fazer. Então teria que vencer as 3 corridas finais. E o Prost teria que chegar, não poderia chegar em nenhuma das 3 em segundo lugar, para marcar 6 pontos, para jogar 3 fora de um 4º lugar que ele tem, para chegar, somar 3 pontos, somar os 27. Que o Senna pode fazer, já que ele tem 24 de vantagem. O Senna levaria a vantagem das vitórias. Então o Prost teria que chegar 2 vezes em segundo, para poder somar pontos. Se o Senna vencer as últimas 3 provas, desde que ele faça o segundo aqui. Quer dizer, ele fazendo um segundo lugar aqui, ele fica com um máximo de 27 pontos de diferença dele em relação a Senna, não vencendo nenhuma das 3 provas. Então o Senna vencendo as 3, o Prost, mesmo que fizesse esse segundo, porque um segundo ainda vale pontos para ele, que ele eliminaria 3 pontos da Hungria, marcaria 6, então no total ele somaria 3. Um próximo segundo lugar ainda valeria pontos para ele, mas daí para diante, um segundo lugar não valeria nada. Quer dizer, o Senna vencendo as 3, o Senna seria ainda o campeão do mundo. O Prost estaria por uma vitória, daí para frente. O Prost por uma vitória e o Senna por 3 vitórias, desde que ele chegue em segundo aqui. Olha aí o replay. Aí o porquê da desclassificação do Mansell. Quando ele passa, vai voltar, aí ele tinha que seguir. Ele foi no box do outro. Ele tem que ir, sair do box e partir para uma outra volta. O Senna vai continuar jogando nas 3 vitórias, só que nas 3 provas finais. Mas aí já não depende só dele. E principalmente, Galvão, como a gente já anunciou antes mesmo desse Grande Prêmio de Portugal, são pistas, nas 4 pistas, incluindo Portugal, vai Portugal, Espanha, Japão e Austrália, pelo menos 3 delas, que seriam Portugal e Austrália, não favorecendo, mas dando igualdade de condições a outras equipes, principalmente a Ferrari, que a gente anunciou antes dessa corrida, e que vai se repetir na Espanha com a inclusão também da Williams, e na Austrália então entra todo mundo, quer dizer, mesmo equipes com motores V8, se o carro estiver equilibrado, é adversário para a McLaren. A discussão vai ser muito grande, porque a McLaren vai reclamar da atitude do Mansell de
classificado permanecer 4 voltas, pressionando o Senna até por terminar batendo com ele. Mas a Ferrari já começa a reclamar agora de que os mecânicos da McLaren atrapalharam a aproximação do Mansell, que o box era ali do lado. Olha, a confusão é grande. Tem fundamento e vai ser a defesa, exatamente a única defesa possível para a Ferrari, mas tem fundamento. Se você se lembrar bem, no momento em que o Mansell entrou, também o Mansell errou. Ele foi em direção ao box da Ferrari, mas cortando o da McLaren. E os mecânicos da McLaren eles estavam posicionados ali. Então ele teve que desviar e nesse desvio ele acabou perdendo a posição de freada para parar exatamente no lugar no seu box. Justifica a reclamação da Ferrari quanto ao problema do box. De forma alguma justifica ou pode justificar a atitude absurda do Mansell de permanecer na pista levando uma bandeira preta atrás da outra. Foram 3 vezes. Ele levou 3 vezes a bandeira preta. Na última, o diretor de prova agitava a bandeira, quase caindo ali da posição dele para a pista, e depois ele já ia para a pista mesmo para guardar o Mansell por uma próxima bandeira, para mostrar que ele estava fora da prova. O Berger continua andando mais rápido que o Prost. 19.7 do Berger, 20.9 do Prost, que é o segundo colocado. Isso sem dúvida nenhuma, o que o Galvão disse. O Mansell pode considerar, no momento em que ele recebeu a bandeira preta, ele pode até considerar que seria discutível, porque ele se achou prejudicado pelos mecânicos da McLaren. Mas isso não importa, não cabe a ele essa decisão, e a decisão da direção de prova é definitiva. Então vai realmente dar muita briga. Você vê já a agitação durante a corrida ainda nos boxes da McLaren, aí com a chegada do Senna, quando ele entrou nos boxes. E você pode esperar que vai dar ainda muita confusão. Quem sabe a McLaren vai tentar encontrar fundamentos até para anular o resultado desse Grande Prêmio de Portugal. Aí o Grande Prêmio de Portugal em sua volta de número 56, no total de 71 voltas. Berger é o primeiro, Prost é o segundo, Johansson é o terceiro. Patrese é o quarto colocado, como está em quinto. E Nannini na 6ª posição. São os 6 primeiros colocados. Maurício Gugelmin permanece ali na 12ª posição. Ele também teve problemas no momento de sua troca de pneus. Aí a briga de Johansson, que de forma surpreendente chega a uma 3ª posição sem troca de pneus. Stefan Johansson. Vamos para a volta de número 57, quando Johansson faz a ultrapassagem. 89, a Globo pega para valer. Fórmula 1 89, oferecimento cerveja Brahma Chopp, Nescafé solúvel, Samoa, do seu posto Esso e produtos da Veni. Aí o Johansson. O Johansson é um piloto que saiu da pré-qualificação e realmente está fazendo uma corrida muito boa. Seria o seu melhor resultado no ano, e um resultado que seria um prêmio ao trabalho excepcional dessa equipe Onix, uma equipe fundada, criada este ano. Você viu ali a atitude, a forma como o Patrese negociou a ultrapassagem sobre o Martini. Mas a Onix foi criada este ano, mas tem como o seu fundador, o Dennis Jenkinson, que é um projetista que trabalhou com o John Barner na McLaren, depois foi para a Fórmula Indy, voltou, teve novas atuações ao lado da equipe de John Barner, somando na equipe de John Barner, resolveu formar a sua própria equipe. Na estreia do campeonato no Brasil, ela era a última colocada, uma equipe que tem a menor condição de conseguir classificação para a corrida, e o Stefan Johansson já me dizia, o sinal verde mostrou isso para vocês, dizia que a partir da metade do ano ele tinha certeza de que a equipe seria uma equipe para disputar até posições, quer dizer, já conseguindo classificações, e realmente não precisou nem até a metade do campeonato. A Onix passou a ter os seus 2 carros como os primeiro e segundo colocados na pré-qualificação, e agora o Johansson luta até por uma 3ª posição nesse campeonato. O Maurício Gugelmin segue em 12º, e vale dizer que é uma corrida, da forma como ele esperava, uma corrida apenas para realmente tentar chegar ao final, tentar, sem troca de pneus, ele que não fez, tentar levar o carro com uma colocação no mínimo entre os 10 primeiros. Porque eles estão cada corrida é inclusive um teste para a equipe. O problema real da equipe Martin é que ela tem erros de suspensão.
Quer dizer, numa pista veloz como de Monza, você se lembra, a aerodinâmica compensa e o carro até andou melhor. Chega numa pista como a de Portugal, com essas curvas de média e baixa velocidade, onde é muito importante o trabalho de suspensão, o carro realmente não anda, então é um problema crônico, é difícil corrigir, vai ter que trabalhar muito agora nesse final de temporada, pensando no ano que vem, pensando num carro novo, adaptar essa suspensão modificada num carro novo, mesmo começando a temporada com esse carro atual, mas com uma nova suspensão. Você confere aí a classificação: Berger, Prost, Johansson, Patrese, Butsen, Nannini nas 6 primeiras posições, 22,6 a vantagem de Berger para Prost. 22,6 a vantagem de Berger para Prost. Agora sobe para 23,5. Ele, o Prost na dele, né? Tirou o pé. Herdou aquelas 2 posições, estava em quarto, não tinha o que fazer, tirou o pé. E fica agora jogando em cima de algum problema do Berger, que continua andando rápido. 20,5. Nós vamos para 12 voltas finais nesse Grande Prêmio de Portugal. Aí você vê o Patrese fazendo a ultrapassagem em cima do Johansson para conquistar a 3ª posição, deixando Johansson para o 4º lugar. Olha, vale torcida sua aí, viu? Por causa de problema de pré-qualificação em relação à marcha, a equipe de Maurício Gugelmin, os pontos para a primeira metade da 2ª temporada. Para Maurício Gugelmin, essa ultrapassagem foi ótima do Patrese em cima do Stefan Johansson. Você se lembra, a equipe March tem os 4 pontos e o 3º lugar de Gugelmin no Grande Prêmio do Brasil. E o Johansson agora cai para a 4ª posição. Thierry Butsen está afastado dele. Berger diminui um pouco, 21,14. Gira um pouco mais lento na volta de número 59. Entra pela volta de número 60, restando 11 voltas. No Grande Prêmio de Portugal, que você já viu, teve de tudo, né? Teve Mansell eliminado da prova, desclassificado por ter dado uma charré no box. Por 3 voltas ele recebeu a bandeira preta que dizia que ele estava fora da prova. Ele forçou em cima de Senna, acabou se enroscando com Senna no final da reta, tirou a Ayrton Senna da prova. A sua torcida agora é pelo Berger nessas voltas finais, nessas 11 voltas finais. O Berger tem que vencer, porque o Senna estava a 3 vitórias e 1/4 do campeonato. Se o Berger confirmar a vitória aí, o Senna está a 3 vitórias do campeonato, pelo posicionamento de Prost. Ele continua com a necessidade, só que tem que ganhar 3 em 4, agora tem que ganhar 3 em 3. Mas dependendo do seu próprio esforço. Mas jogando agora todas as fichas em cima de seu companheiro de equipe do ano que vem, o austríaco Gerhard Berger, que é o líder da prova. Já que o companheiro do Prost do ano que vem acabou tirando ele da prova. Olha, vou lhe contar, o Mansell já fez muita coisa, mas hoje ele abusou. Hoje ele abusou. Aí você vai vendo a Williams na 3ª posição. Berger completa a volta de número 60. Agora 11 voltas redondas para o final. Ele virou na casa de 21 de novo, 1:21,23. E você vai aí no carro do Berger. Nada do Prost passar. E outra coisa, né? Esse negócio do Mansell de poder argumentar que vinha próximo, que não viu, foram 3 vezes. E a Fórmula 1 hoje evoluiu de tal forma que a coisa não está só na finalização de bandeira. Existe um rádio intercomunicador. Será possível que a equipe Ferrari não diz para ele que ele está fora? Porque ela é comunicada também. Quando vai ser dada a bandeira, a equipe é comunicada que o seu piloto vai estar desclassificado. Pode dizer que não está funcionando, pode dizer o que quiser, né? Mas foi demais. Não, isso não tem dúvida, que ele recebeu o aviso por rádio, que ele viu, mas é claro que em momento nenhum, em momento algum, a Ferrari vai dizer que comunicou, vai tentar fazer a defesa, alegando qualquer coisa, problema no rádio. Agora não é impossível o Mansell não ter visto, pelas 3 vezes que foi mostrado, embora ele passasse no vácuo do carro de Senna pela bandeirada. E veja só, isso não está, tem que ser discutido, vai ter recurso, eles vão tentar se defender. O Berger vem para completar mais uma volta, por quê? Oficialmente, olha aí de novo, ó. Vai, ele ia atropelar os mecânicos da Berger. E os mecânicos da McLaren voltaram ali, tiraram até o pneu, viu? Aí fica mostrado agora. Tiraram até o pneu que estava preparado ali, eles puxaram até o pneu. E o Mansell passou, foi lotado mesmo. Você tem o replay de novo. Agora, oficialmente, não existia Nigel Mansell na prova, desde 3 voltas antes. Oficialmente,
o Nigel Mansell não estava no Grande Prêmio de Portugal. Ele já estava desclassificado do Grande Prêmio de Portugal. Ali o problema com a Williams. Berger e Prost completando a volta de número 61. Carro do Patrese, do Thierry Boutsen. Puxa de lá para cá. E aí você volta a ver o Berger. Vamos na volta de número 62. Vamos nos aproximando do final do Grande Prêmio. Faltando 2 minutos para 1 hora da tarde. Aí no Brasil. 24,7 a vantagem de Berger para Prost, com Johansson em terceiro, com Nannini na quarta posição. Berger já completou a volta. De número 62. Aí toda a discussão nos boxes e o Berger levando. Apenas o Berger e Prost completando a volta de número 62. São os 2 primeiros colocados neste complicado, confuso e infelizmente em função do Senna ter sido atingido ali pelo carro do Mansell, que estava desclassificado. Confuso e infeliz Grande Prêmio de Portugal. Berger e Prost já completaram a volta de número 62. São os 2 primeiros colocados, com Johansson na terceira posição, com Nannini em quarto. Aí você vai vendo o Berger. Portanto, Berger, Prost e Johansson. E daqui a pouco seremos forçados a interromper a transmissão da Fórmula 1 para apresentar o horário gratuito do TSE. Apresentamos recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, mas o TSE decidiu que não havia base legal para a liberação ou até mesmo o atraso do horário gratuito. Pedimos desculpas pela interrupção. 走っているわけですが、現在ベルガーが先頭で、プロストが2位、ヨハンソンがまた3番手に上がりました。ナニーニ、マルティニ、パーマー、中島7位、グランドルアリオ、グージェルミン、アルボレート、サラ、アルヌー、モデナと14台がコース上に残っていますが、我々はもうこの時は中島あととにかく1台っていうね、まあこういうレース展開多かったですね。まあ、レース後も中島、まあ、よく走りましたねに対して、いやもうポイント取れなきゃ意味ないよねっていう一言でした。まあ、ただ25番グリッドからですもんね。さあトップのベルがほぼ1年ぶりの優勝へ向けて走ります。まあこの辺りはもうタイヤ的な問題もありませんし、そうですね。あとはガス欠っていうね、まあその辺が唯一ね、確かにその通りなんで、その辺はピットというか、今の燃料残量とのね、調整という走行も意味も含めて、1分22から23秒台と、まあ、スライドしていきますね。65周目に入りました。まあ本当に当時を思い返すと中島を応援していたっていうのをね、覚えてますけれどもまあやっぱあと1台は1台でレースですから、それこそこの日はまああちこちいろんなことが起きたわけでね、前にジョナサン・パーマーがいて、その前にマルティニ・ナニーにヨハンソンがいたんですが、そうなんですよね、まあ、そういう意味ではもしかしてっていうのもね考えられなくはない、他のマシンのトラブルを願っちゃいけませんけどもね、イメージさせるような中島君の走りでしたから、またマンセル出ますね。だからね、これももうちょっと手前にフェラーリのクルーが合図としてこっちですよって今の時代はやりますよね。ピットエントリー、ピット近づく手前になんて言うんでしょう、方向指示する人がね、まあ確かにマクラーレンのメカもねあそこまで出てましたけども、いやこれはまあもちろん別に、トリックでも妨害するわけでもないんでですよね、まあオーバースピードも感じられましたよね。マンセルとにかく最終コーナーが立ち上がってピットレーンに飛び込むスピードもすごかったし、久しぶりにフロストが映りました。このレースが150レース目になりますけれども、
まあシリーズチャンピオンへ向けて大きな2番手追走です。そうですね、はい、3番手ヨハンソン以下、はい、そういう意味ではマクラーレンホンダアランプロストとすればですね、もう燃費の方もちゃんとコントロールできてますから、全く誰が以上にクルージングペースという風に見えます。さあ前にはジョナサン・パーマー走っていますが、パーマーにも66周目そんなに接近していく気配もないですよね。まあこの後イベリア半島決戦はスペイングランプリがあってすぐそのままね、次の週でしたよね。そうです、そして鈴鹿へと行くわけですが、まあ、鈴鹿でまた大事件が起きるんですが、プロストン現在2位を走行しています。もうベルガーはマイペース優勝にひた走る。プロストも2位を守って、6ポイント、実質的には4ポイント加算なんですが、ひた走っています。もうご覧のようにね、パーマーとの距離は全然縮まらないですから、まあ、無理はしませんね。無理しません、する必要もないですよね。この段階でベルガーは新しいラップに入りました。プロストも今67周目に向かいます。プロスト最終コーナーに入ります。中島もパーマーとの差がちょっとありましたんでね、なかなかバトルに持ち込むってことはできませんでしたけどね。そこまではさすがにね、いかんせん最後尾からだったんで、30秒ぐらいのこのジョナサン・パーマーの後方ですね。プロストも67周目に入っています。1分23秒台、さらにペースダウンですね。まあ大体タンクが軽くなる終盤にファストストラップが記録されるんですが、そういった意味でも、いかに慎重にレースのね、この日の締めくくりにアラン・プロストが取り組んでいるかということです。プロストでしたかね、最後の一滴使い切ってっていう風な、なんかレースありましたよね。そういう燃費の感じですよね。これが最後の最後でっていう、いろんなそういう出来事もたくさん80年代ターボ時代からずっとまだありましたからね。最後マシンを押してみたいなね、ありましたけどね。もありましたよね。もうこの時代になってくると、その辺の燃料の管理というのがね、ピタッとできるようになりました。さあベルが68周目、オンボードカメラが映っていました。次の年セナとマクラーレンホンダに乗ることになるゲルハルト・ベルガーです。だいぶね、マシンの影もこう長く見えるようになってきて、ちょっとこう西日が強いなという、リスボン郊外のエストリルサーキット、近くにはゴルフ場もありますしね、なかなかいいリゾート地なんですが、カジノもありますね。カジノもありますよね。さあこちらはナニーニです。ナニーニは現在4番手走行です。4番手ですがヨハンソンとの差はだいぶあります。と言いますのも、ナニーニはそれこそ燃料ギリギリだったんですね。でコックピットの燃料の、警告灯といいますかね、それが気になってきましたから、ナニーニは本当に燃費節約のもっともっとスピードを落とさなきゃいけない状況にあったんですね。さあベルがホームストレートです。第2戦のサンマリノでマシンが炎上、自らも右手にやけどを負うという、そういうトラブルがあって精神的にも相当ダメージを受けたというベルガーでしたが、ようやくそのベルガーに光明が見えました。この前のイタリアで2位、かかっちゃいましたね。そういう意味でね。そうですよね。マシンの問題もあったけど、本人のいろんな、そういった成績に体調も含めればね、ベストコンディションではないまま、夏を過ごしてようやく秋になって、よくベルが R の月になると勝つとか鍵みたいなこと言ってた記憶がありますね。事実そうなんですけど、このレースはセプテンバーに行われています。
月、10月、初めての鈴鹿87年日本グランプリオクトーバーでしたね。っていう感じのね、ゲハードベルガー、フェラーリの、鈴鹿デビューウィンというね、そうでしたね。本当この人の一生一生っていうのはなんかこう記録以上にこう記憶に残る一生一生なんですよね。それからあとだいぶ経ってからやっぱり事故でブランクがあった後ですね、あれドイツグランプリらしたですかね、体調不良でしばらく間97年のドイツで、出てきてそれで勝っちゃったりとかですね。あれ確かお父さんがなんか事故で亡くなった後じゃなかったですね。私は実況していて、ウェルカムバック、ゲルハルトって叫んだことあったんですけど、なんか劇的な優勝ありますよね、彼は。そういう星なんですかね。それでいて普段はピットでは淡々としてるんでね面白い兄ちゃんだなって感じがしましたけどもそのベルが本当に嬉しい1年ぶりの優勝がもう目前です。フェラーリチームはもうね離れますんで彼も、そういう意味で87、88、89年、この3シーズン、で、フェラーリ時代のなんていうのかな、置き土産ですか。そうですね。そういう勝利になってきますね。カストリアと2度差ずと言いますが、いいお土産の優勝になりますよね。同時に、序盤のスパート、あれだけこう飛ばしきってですね、タイヤも交換しなければいけなくなりましたけれども、そういう意味ではゲハードベルガー自身がレーシングスピードに改めて自信をね取り戻せたこの勝利でもあったと思いますね。前の方にベネトン・ナニーニが見えますが、さあベルがファイナルラップに入ります。ファイナルラップに入りました。ゲルハルト・ベルガー、素晴らしいオープニングラップ、2番グリッドから一気にセナをかわしてトップを激走した序盤戦、マンセルに抜かれたんですが、また終盤マンセルとセナが消えてトップに立っているベルガー、久しぶりのグランプリ5勝目が近づいています。エストリルは87、88と優勝のチャンスを逃して、まさに3度目の正直と言っていいと思いますけどね。このコーナーでスピンしちゃいましたからね、87年はね、後ろにプロストが忍び寄った途端にっていう大スピンで苦い思い出があります。今日はそのプロストは32秒後ろに置かれています。さあ最終コーナーに間もなく向かいます。ゲルハルト・ベルガー、88年のイタリアグランプリ以来5勝目、チェッカーが用意されています。さあコントロールライン、ゲルハルト・ベルガーグランプリ5勝目。いやー辛い夏を過ごしたベルガーが久しぶりの優勝の美酒、右手を上げています。本当に大事件のあったこの89年ポルトガルグランプリの中で、こういう形でね、一陣の爽やかな風というそんな感じのベルガーの走り、プロスト32秒遅れで今2位のチェッカーを受けています。これでいいんですね。プロストはこれでいいんですね。6ポイント、実質的には4ポイント追加になりましたアラン・プロスト。2位でねこれだけ手を挙げるというのは珍しい。そうですよね。それぐらい価値あるというか、やったりと言いましょうかね。2位です。画面の中ではあまり頑張った様子は映りませんでしたけど有効ポイントがこれで75ポイントになって、セナとの差が24ポイントになるわけですが、さあ殊勲の3位ヨハンソン、乗ってきましたね。87鈴鹿以来、左手でガッツポーズ。日本人にはおなじみのステファン・ヨハンソンです。ベルガーはね、どんな気持ちでしょうね。すぐヘルメット抜いちゃうんですよね。どうぞ。ベルガー優勝、プロスト2位ステファン・ヨハンソン、久々の表彰台。ナニーニ、マルティニ、パーマー、中島惜しかった。25番グリッドからスタートして7位、ブランドルが8位です。以下アリオ、グジェロミン、アルボレート、サラ、アルヌー、モレナ。ラップ49でベルガーがファーストラップです。
昔はファーストトラップにもポイントありましたけどね。昔はね、ありました。でもベルがファーストトラップも取りましたね。そうなります。そしてドライバーズポイント、アラン・プロスト4ポイント通過でご覧のように、26ポイント、もうセナは崖っぷちに追い込まれました。なりましたね。残り3戦です。そしてコンストラクターの方はもうイタリアで決まっています。マクラーレン断然トップになっています。ベルガー、そしてプロスト、ヨハンソンという、ポディウムだったんですが、ヨハンソンはこれ表彰台に間に合わなかったんですよね。ウイニングランの途中で、ガス欠で止まっちゃったんで、今急いで、ポディウムへということで、遅れて入ってきます。そうなんですよね。3位表彰台、やっと駆けつけるという場面がこの後ですね。それにしてもフェラーリの速さが目立った中で、セナがああやってマンセルと黒旗無視というかね、見えなかったというマンセルとああいうトラブルが起きてしまいましたけどね。主役たちと脇役たち、衝撃的な事件の中で、思わぬ人たちもこうして出番があったというね、89年シーズンの本当にクライマックスという、言えるようなことがあるんですが、ヨハンソン来ましたね。そうですね。ある意味89年を象徴するような、グランプリでした。89ポルトガルグランプリご覧いただきました。